Olá, pessoal, boa noite, que bom, estamos juntos, mais uma terça-feira. Hoje é dia 18 de abril de 2023. É uma data muito especial, 18 de abril, quando começou toda essa transformação, o surgimento da doutrina espírita. Ao nosso venerável Allan Kardec, a nossa gratidão pela sua dedicação, pelo seu empenho, para que ele pudesse trazer para nós, através dos emissários do Cristo, essa doutrina consoladora. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, e mais uma vez, mais uma terça-feira, estamos aqui ao vivo para o nosso estudo do Evangelho. O estudo do Evangelho, eu sempre gosto de lembrar, ele tem um tríplice aspecto: compreendermos a mensagem do Cristo à luz da doutrina espírita, prepararmos os trabalhadores da nossa casa para a reunião de vibração, que será logo a seguir, e preparar também aqueles que serão assistidos através da reunião de vibração e irradiação. Então, amigos, boa noite, Sueli Aparecida, Perrigo Reis, seja muito bem-vinda. Boa noite, Liete Pietro Longo, seja muito bem-vinda também. Nós vamos cumprimentando os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, estando à frente Dr. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual da nossa casa, e com muita alegria, com muita gratidão a Deus, estamos aqui de volta, depois de um período de uma ausência. Mas, amigos, já são exatamente 20 horas e 2 minutos. Nós vamos iniciar a nossa noite com a leitura de um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, e nós abrimos aqui numa mensagem 101, a mensagem 101 do livro Vinha de Luz. A mensagem tem o título Ouvistes? Ouvistes? E é o próprio Jesus que assim se pronuncia. Isso encontra-se no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Tenho-vos dito estas coisas, para que vós não escandalizeis. Jesus, João, capítulo 16, versículo 1. E nessa passagem de Jesus, Emmanuel nos traz o seguinte comentário: antes de retornar às esferas resplandecentes, o Mestre Divino não nos deixou ao desamparo, quanto às advertências no trabalho a fazer. Quando o espírito amadurecido na compreensão da obra redentora se entrega ao campo de serviço evangélico, não prescinde das informações prévias do Senhor. É indispensável ouvi-las para que se não escandalize no quadro das obrigações comuns. Esclareceu-nos a palavra do Mestre que, enquanto perdurasse a dominação da ignorância no mundo, os legítimos cultivadores dos princípios da renovação espiritual, por eles trazidos, não seriam observados com simpatia, seriam perseguidos sem tréguas pelas forças da sombra. Compareceriam a tribunais condenatórios para se inteirarem das falsas acusações. O Mestre Divino não deixou os companheiros e continuadores desavisados. Não oferecia a nenhum aprendiz na terra a coroa de rosa sem espinhos. Prometeu-lhes luta edificante, trabalho educativo, situações retificadoras, ensejos de iluminação, pela grandeza do sacrifício que produz elevação, e do espírito de serviço, que estabelece luz e paz.
Amigos, a mensagem 101 do livro Vinha de Luz. Ouvistes? Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis. Jesus. Amigos, amigas que agora se reúnem conosco. No Instagram está dando aqui um probleminha, está reconectando, mas vamos orar, vamos agradecer a oportunidade de nos reunirmos todas as terças-feiras, às 20 horas, para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo e pedindo aos benfeitores que estejam presentes em nossas vidas, nos fortalecendo, nos orientando, nos conduzindo. Nós iniciamos pedindo ao Mestre Jesus que toque os nossos corações. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Pai. Que assim seja. Que bom. Estamos aqui saudando os amigos, Arnaldo Reis, Sueli, Jane Conceição, todos esses amigos tão queridos, tão especiais, que fazem parte da família do SEAC de Olambra. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho. Nós estamos no capítulo 12. O capítulo 12, o título do capítulo, Amai os vossos inimigos. E hoje nós vamos ver as instruções dos Espíritos. E o tema da noite de hoje é sobre o duelo que parece uma coisa tão ultrapassada, já tão antiga, se falar de um duelo. Muitos talvez nem tenham noção mais do que seja um duelo. Mas o benfeitor amigo, ele nos traz essa mensagem lembrando, o benfeitor se chama Francisco Xavier. Francisco Xavier não é o nosso querido Chico Xavier, é um benfeitor cujo nome é parecido, Francisco Xavier. E ele vem falando, essa mensagem, ela foi dada em Bordeaux em 1861. Tem um tempinho, mais de 150 anos essa mensagem. E o que ele fala a respeito do duelo? Será que esse tema tem a ver com a nossa vida atual? Será que tem a ver com o momento que nós vivemos? Afinal, já tem tanto tempo que foi extinto o duelo no nosso planeta. Mas assim começa Francisco Xavier. Que juízo farão de mim? Costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu. O benfeitor, ele começa refletindo que, em geral, naquela época principalmente, que nós sabemos que nós que estamos aqui no planeta Terra, ainda trazemos muitas imperfeições. E entre elas, nós temos o orgulho que se manifesta nas nossas vidas muito presente. Imaginem o orgulho naquela época, aqueles homens, a maioria que participavam dos duelos, não eram homens simples do povo, porque o homem simples, ele está mais preocupado na sua própria sobrevivência. Mas aqueles nobres, aqueles homens ricos, a vaidade, o orgulho, a prepotência, como que ele poderia permitir que alguém o ofendesse e ele ficasse sem tomar uma atitude? Só que essa atitude não era como hoje a gente vai para os tribunais, entra com um processo por injúria, difamação, calúnia. Naquela época, não. A forma de resolver essa questão dessa ofensa era
através do duelo. Através do duelo, um dos dois iria morrer. Eles sabiam que um dos dois provavelmente morreria. Mas mesmo assim, eles iam para aquele embate, porque afinal de contas, como que eu vou ser humilhado e ficar quieto? Então, não era aceitável. Aproveitando, mandando um abraço para Flávia Svença. Boa noite, Flávia, seja bem-vinda. Nosso querido Vicente Jimenez. Então, Francisco Xavier diz: que juízo farão de mim? Costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu. Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. O benfeitor, ele diz, ora, as pessoas que ainda estão apegadas a essas imperfeições do orgulho, da vaidade, da prepotência, da arrogância, elas vão achar um absurdo que a pessoa fique quieta, não revide. Agora, aquele que já tem uma outra noção, uma outra visão, ele vai perceber que a pessoa que se colocou, que se preservou, ele estava agindo com sabedoria. Prossegue o emissário do bem. Refleti um pouco, por motivo de uma palavra dita, às vezes, impensadamente, ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre, e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiri de vós mesmos se procedeis como cristãos. Vejam, Francisco Xavier. O Espírito se manifesta através de um médium para trazer essas instruções. E essas instruções que vêm através desse benfeitor vai fazendo com que as pessoas parem para refletir. E nós vamos percebendo como que nós aqui no nosso planeta Terra ainda temos as nossas dificuldades, os nossos equívocos. Por quê? Como que uma pessoa que se diz cristã é aquela pessoa que segue os ensinos do Cristo. Jesus, em algum momento, disse para revidar, Jesus, em algum momento, manifestou alguma reação de ódio, de violência, de agressão? Não, ao contrário, o que ele ensinou? Num daqueles momentos, falando para aquela multidão, se alguém te bater numa face, dá-lhe também a outra. Ele não estava ensinando as pessoas a serem espancadas sem reagir. Temos que entender o que ele coloca. Mas numa linguagem bem simples, bem direta, ele ensinava aquele povo, mas esse ensinamento continua sendo atualíssimo, que nós não precisamos revidar. O que nós observamos hoje ainda, infelizmente, até no próprio trânsito. Quanta violência! Alguém dá uma fechada no outro, o outro sai atrás, às vezes armado, porque ele se sentiu ofendido. E dali surge uma tragédia. Vidas são ceifadas. Aquela pessoa que cometeu aquele ato insano vai perder também a sua vida, porque vai acabar sendo preso, processado e permanecendo na cadeia durante muitos anos. Mas é o quê? É o orgulho ferido.
E ele diz, se você se coloca, se você se manifesta dizendo-se cristão, como você pode proceder dessa maneira? A mesma coisa, nós espíritas, nós somos espíritas cristãos. Nós seguimos a mensagem deixada pelo Mestre Jesus. Então, se nós nos professamos espíritas, se nós nos professamos espíritas cristãos, seguidores da mensagem de Jesus, nós não podemos nunca pensar em revidar. Mas Francisco Xavier, lembrando que quem porventura for nos assistir depois ou que estiver chegando agora, Francisco Xavier era o benfeitor que se utilizou de um médium para trazer essas instruções no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que o capítulo 12, ele tem por título Amai os vossos inimigos. E o título da mensagem de hoje, que é o item 14, fala sobre o duelo. Mas, então, Francisco Xavier não é o nosso querido Chico Xavier. Por coincidência, são nomes iguais. Mas prossegue ele dizendo, que conta ficareis devendo à sociedade por a privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará? Por haverdes roubado a uma mulher o marido? A uma mãe o filho? Ao filho o pai? Que lhe servia de amparo? Porque quando a pessoa ia para um duelo, como nós dissemos, um dos dois iria morrer. Então, aquele que sobrevivia é o que ele coloca. Como que você vai se sentir diante dessa situação? Você tirou a vida de alguém, você privou os familiares, os entes queridos da convivência dessa pessoa. Era uma pessoa que provavelmente mantinha a sua família. E temos que lembrar que naquela época não existia, como hoje, as leis trabalhistas. Então, se uma pessoa morresse e não tivesse um patrimônio, a família ficaria passando muitas privações. E é isso que ele coloca. Como que você vai se sentir tirando a vida de uma pessoa? Prosseguindo, ele diz, certamente, o autor da ofensa deve uma reparação, porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Vejam aqui a reflexão de Francisco Xavier. Ele coloca a pessoa que ofendeu o outro, se ele tiver dignidade suficiente, ele vai depois, por conta própria, se desculpar. Ele vai chegar junto ao outro e vai dizer, olha, me perdoe, me desculpe, eu me excedi, eu não deveria ter agido da forma como eu agi. Eu reconheço que eu ultrapassei os limites. Mas, se ele espontaneamente vai e reconhece suas faltas, o outro deve perdoar. Por outro lado, mesmo se ele não cair em si, não é razoável, aceitável que aquele outro tome essa atitude, porque ele diz, aquele que agiu dessa forma ofensiva, ele também tinha o livre-arbítrio de se manifestar, de colocar a sua queixa, o que não estava agradando. Então ele age como um juiz muito sábio, parecendo até Salomão, que é um exemplo de ter sido
um homem de muita sabedoria, que agia como um juiz de muita sabedoria. Mas prossegue esse emissário divino. Quanto ao ofendido, convenho em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre. Isso é normal, é lógico, porque, afinal de contas, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Aquele espírito que já conseguiu um grau de evolução, ele não vai nem ficar magoado, porque ele não se sente ofendido. Em nenhum momento Jesus se sentiu ofendido. Por quê? Olá, Vanessa Rocha, minha filha, que bom, seja muito bem-vinda. Então, em nenhum momento, um espírito que já tem um grau de evolução moral e espiritual, ele se ofende. Veja se Jesus se ofendia. Jesus na cruz, ao ser supliciado, e ele ainda se preocupa conosco. Em nenhum momento ele se queixa, ao contrário, ele ainda diz: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Mas nós ainda não estamos nesse nível. Temos que compreender. Ainda não estamos. Mas por isso não é caso de querermos duelar. Porque hoje já não existe mais aquele duelo com espada, duelo com pistolas. Mas ainda existe uma violência muito presente em todos os lugares. Infelizmente, nós estamos constatando, na atualidade, inclusive no nosso Brasil, que era um país tão pacífico, temos observado uma violência tão grande, tomando conta até das próprias escolas. As crianças pequenas, se duelando, não dessa forma, mas de outras, com muita agressividade. Parece que uma grande nuvem densa, escura, desceu sobre o planeta para nos alertar, para que a gente tenha vigilância, porque Jesus também nos ensinou: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então, nós precisamos estar vigilantes 24 horas por dia. E por que eu digo 24 horas por dia? Porque mesmo quando estamos dormindo, nós sofremos influências espirituais. Então, precisamos ter muito cuidado. Uma vez, uma pessoa nos perguntou assim: mas você só fala de espiritismo? Qual a hora que você fala em outra coisa? E eu falei: olha, são 24 horas por dia. Porque mesmo quando eu estou dormindo, nós sabemos, mas eu falei até num tom, assim, para amenizar. Mas nós sabemos que mesmo quando estamos dormindo, nós vamos estudar, nós visitamos amigos, nós vamos ao mundo espiritual, nós participamos de caravanas de trabalho. Então, 24 horas por dia, nós precisamos estar vigilantes para não corrermos riscos. E nesse momento, nós precisamos de muita vigilância, porque parece que uma grande sombra desceu sobre o nosso planeta e sobre o nosso Brasil. Mas o benfeitor continua dizendo: mais além, aliás, ele diz, mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que, morto este, a afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará
pois, senão a satisfação da sede de vingança. Ah, triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde a reparação? Porque aquele que foi ofendido, se ele morrer, também não reparou nada. É isso que o benfeitor coloca. E ele vai terminando o seu ensinamento dizendo: quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Então vejam, a mensagem de 1861, mais de 150 anos, mas ainda continua atual. Por quê? Nós ainda presenciamos agressões, guerras, violência, porque nós ainda não conseguimos colocar nos nossos corações este ensino, esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Quando nós nos colocarmos no lugar do outro, refletirmos: se o outro fizesse comigo isso que eu estou fazendo com ele, como eu me sentiria? E nós vamos mudando. Mas sabemos que as mudanças vão ocorrer e ocorrem a cada dia, a cada minuto, a cada segundo. Mas não é tão rápida quanto nós gostaríamos. Por outro lado, nós que já nos professamos trabalhadores do Cristo, que nos professamos espíritas cristãos, temos que fazer a nossa parte, fazer a diferença. Não esperarmos que o outro seja aquele a fazer a mudança. Não. A mudança começa em nós. E com o nosso exemplo, nós vamos mudando o mundo. Amigos, que a paz do doce Mestre Jesus permaneça no coração de cada um de vocês. Faltam 2 minutos para nós iniciarmos a nossa reunião de vibração e irradiação. Convido os trabalhadores da nossa casa e aqueles que serão assistidos a se manterem, continuarem em sintonia. Eu vou ainda encaminhar o link para a nossa reunião para os trabalhadores, ainda vou encaminhar o link para os nossos trabalhadores. A reunião é à distância, mas de 8h30 às 9h30 da noite, sintamos essa vibração de amor, de paz nos nossos corações. Paz a todos, até domingo, 20 horas, com o Evangelho no Lar. Um beijo para todos vocês. Muita paz.